Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Muito obrigada a vocês que estão se inscrevendo no canal, muito obrigada a vocês que já são inscritos e que continuam aqui comigo e que nós possamos, e se você ainda não é inscrito, que se inscreva, que compartilhe esses vídeos para alguma pessoa que você acha importante compartilhar, para que o nosso relacionamento se fortaleça e cada dia cresça mais, né, gente? Que eu tenha mais conteúdos para estar trazendo aqui, conteúdos que nos ajudam na nossa evolução como seres humanos. E a história que eu vou falar aqui hoje é uma história, infelizmente, triste de uma pessoa que é uma gracinha, mas que infelizmente passou por uma situação muito complicada com alguém que ela amava muito, que era a própria mãe dela. Então vamos lá. Na cidade havia um casal, né, que se dava muito bem, uma senhora mais ou menos da minha idade, com um pouco mais de 45 anos, casada, né, e ela vivia muito bem com seu esposo. Os dois formavam uma linda família. A gente nunca ouve dizer que traição entre eles, enfim, é um casal normal que formou uma família, que tinha uma filha linda, maravilhosa, uma filha extremamente educada, linda de coração e de tudo, uma pessoa assim exemplar dentro dos padrões que a gente tem vivido hoje. Era um casal, digamos que exemplar. Ficaram aproximadamente uns 30 anos, eu acredito, casados, isso, 30 anos casados. Só que depois que houve essa pandemia, né, que a gente passou por essa pandemia, o esposo, ele começou a ter alguns problemas de saúde e tal, e infelizmente ele fez a passagem, né, e ela ficou viúva com a filha dela. Só que assim, ela era uma pessoa, digamos que bem recatada, uma mulher assim, conservadora. Até então a gente sempre pensou que sim, né, e não tem como dizer que não, até então era. Porém, ela mudou muito o comportamento dela, depois que passou o luto, né, do esposo dela. Ela começou a ter um comportamento meio estranho. Ela sempre foi muito amiga da filha dela. Ela tinha filha assim, a menina, eu não vou falar nome, porque como o lugar que aconteceu isso é muito pequeno e eles acompanham aqui o canal, a garota acompanha o canal, provavelmente vai ver, e pode ser que a mãe também veja, e não vai ser muito legal, né? Então eu vou contar a história, não vou dar nome aos bois, porém a história vai ser contada do que aconteceu. E, enfim, vamos ao que interessa, e para de falar demais, Silvana, que ninguém aguenta isso. Mas aí então, essa ficou viúva e começou se aproximou muito da filha de uma forma, digamos, um pouco que não é tão natural. A menina, por ser jovem, ela tinha o ciclo de amizade dela, ela saía de noite com esses amigos, iam para bares, para as festas, enfim, ela tinha uma vida de uma jovem normal, porém uma menina muito boa. E a mãe, por ter ficado viúva, começou a se aproximar dessa menina de uma forma a querer participar das festas, querer participar de tudo que a menina fazia. A mãe também queria participar. Como as duas se deram muito bem a vida inteira, a menina ficava um pouco constrangida, porém, né, de levar a mãe para esses lugares, mas ela falou, tudo bem, é minha mãe, tá se sentindo só, então eu vou fazer isso, vou levar. E a mãe dela tinha uma aparência muito jovem, inclusive quando elas saíam juntos, todo mundo até acreditava que a mãe era irmã da menina, porque ela não aparentava ser uma senhora, ela aparentava ser uma pessoa normal, uma jovem inclusive, porque ela era muito bonita. E aí, desses encontros aí que elas saíam, elas foram para um restaurante e acabou que essa menina conheceu um rapaz e se apaixonou por esse rapaz perdidamente, e o rapaz se apaixonou por ela e começaram ali um namoro firme. E a mãe, na mesma época, conheceu também uma pessoa, mas ela não queria assumir um compromisso com essa pessoa porque ela estava
viúva, digamos que recentemente, então ela falava com a filha que ela não tinha interesse de ter ali um compromisso firmado com um cara que ela conhecia, que era mais ou menos da idade dela, então ela ficava, como o pessoal fala, ficando, né? Só que o comportamento da mãe mudou muito, ela começou a ter comportamento de adolescente. E até então, enquanto o pai estava vivo, ela tinha um comportamento de uma senhora de 40 e poucos anos. Uma mulher mais recatada, uma mulher mais, digamos, conservadora. Porém, depois que ela ficou viúva, ela parou de ter esse comportamento, ela começou a ter um comportamento mais de uma pessoa de 15 anos, assim relata a filha, é como se ela tivesse 15 anos. E aí então, o namoro desse casal foi adiante e aí se casaram, compraram uma casa, enfim, fizeram tudo certinho, a mãe ajudou em tudo, foi extremamente parceira, continuaram sendo muito amigas, a mãe participou de tudo, ajudou a filha em tudo, nas questões do casamento, e ela continuou ficando lá com esse rapaz. Passou um tempo, quando o pai dela veio a falecer, o pai dela na época estava desempregado, então não deixou tanta coisa, tanto dinheiro assim para a mãe continuar. Então a mãe, com o ritmo de vida que ela começou a aderir, de festas e baladas, coisas de jovem, começou a faltar dinheiro, ao ponto dela não ter como se sustentar sozinha. Então ela foi e pediu ajuda, e nisso a filha já tinha casado, ela foi e pediu ajuda à filha, se podia morar com a filha. E a filha ficou meio sem graça, porque estava recém-casada e tal, mas aí conversou com o esposo aceitou que a sogra fosse morar lá. E a casa tinha 3 cômodos, e um quarto era um quarto dos fundos, tinha um quarto que ficava de frente pro quarto do casal, e a filha foi tão assim bondosa, sem maldade nenhuma, e falou com a mãe dela, você pode ficar nesse quarto que é mais espaçoso e tal, enfim. E bom, se fosse comigo, sabendo que o quarto era na frente do quarto do casal, eu já ia preferir o quarto dos fundos, porque para mim eu me sentiria desconfortável. Porém, o marido dessa menina trabalhava de segunda a sexta e chegava 1 hora mais cedo, chegava às 5 horas da tarde. A menina trabalhava de segunda a sábado, chegava às 18 horas em casa e ao sábado ela trabalhava até 2 horas da tarde. A mãe estava desempregada, então a mãe começou a fazer todos os afazeres domésticos de casa, com uma forma de pagamento, porque estava morando ali de graça, porque eles não quiseram absolutamente nenhum tipo de ajuda. Então acho que ela se sentiu incomodada, começou a fazer janta, fazer almoço, limpar a casa, lavar, enfim, as tarefas domésticas para auxiliar a filha. Até aí tá tudo certo. Só que a menina começou a se sentir incomodada pela mudança de comportamento da mãe. Ela não só mudou os hábitos de sair de casa, como ela também começou a mudar os hábitos de se vestir. Igual ela era uma jovem de 20 e poucos anos, então ela comprava um shortinho mais, digamos, curto para ficar em casa com o esposo. A mãe dela olhava aquilo, ia lá e comprava um igual. Aí ela começou a se sentir meio incomodada com aquilo, mas ficava sem jeito de falar com a mãe. Ela comprou um vestidinho mais curtinho para poder, quando ela estivesse ali com o esposo dela, usar e tal. A mãe foi lá e comprou outro igual. E aí ela começou a ficar muito incomodada. Chegou um dia, como eu disse, ela chegava às 18 e o esposo chegava 1 hora antes. Chegava às 17 e a mãe já estava em casa preparando as coisas. Um certo dia ela chegou e viu que o esposo dela estava sentado na mesa e a mãe estava com um dos vestidinhos curtos que ela já havia conversado com a mãe para não usar, e quando a mãe agachava no chão, mostrava o que não deveria mostrar. E aí ela ficou muito incomodada com aquilo, e aí então ela esperou o esposo dela dar uma saída e ela resolveu conversar com a mãe dela. Falou: mãe, eu quero te pedir uma coisa, tal, que não é agradável falar, mas eu vou ter que falar. Meu marido tá em casa, eu não tô me sentindo confortável com a senhora usando esse tipo de roupa perto do meu esposo, é até uma falta de respeito. E porque ela chegava em casa, segundo ela, a mãe dela tava de top e de short mostrando as partes lá, né, mostrando o bumbum, e ela não achava isso legal, e realmente, né, é uma coisa desagradável, né, ainda mais para uma senhora, enfim, para qualquer pessoa é desagradável.
A menos que você esteja fazendo isso com o seu marido. Agora, quando é outra pessoa estranha dentro de casa, você já tem que ter um comportamento mais recatado. Essa é a minha opinião, porque eu sou cristã e conservadora e ponto. Né? Se tem mulher que não concorda, mas tudo bem, eu respeito. Mas essa é a minha opinião, não vou falar. E aí, então, meninos, ela começou aí ela ficou incomodada, falou. E aí, só que aí aconteceu um outro episódio que ela começou a achar muito estranho. O esposo dela era bem ativo sexualmente e do nada ele parou. Então, às vezes acontecia ali uma relação íntima uma vez ao mês. E ela achava aquilo muito estranho, porque recém-casados, e ela às vezes procurava ele e ele não estava disposto, falava que estava cansado, com dor de cabeça. E aí ela infelizmente passou pela cabeça dela: poxa, será que ele está tendo caso com a minha mãe? Que ela começou a desconfiar desde o dia em que ele estava rindo lá na mesa. E a mãe mostrando lá, abaixando e mostrando coisa que não devia. Então ela começou a desconfiar, mas ela até se julgava. Nossa, como eu tô sendo mal pensar isso da minha mãe. Minha mãe não vai fazer uma coisa dessa comigo e tal. Só que isso não saía da cabeça dela, gente. E eu posso falar uma coisa: quando a mulher ela cisma com alguma coisa assim, olha, não tem jeito. Parece que é alguma coisa que avisa, né? Não tem jeito. E aí então ela falou assim: gente, eu tô muito desconfiada, mas não falou nada. E aí a mãe dela sempre questionando: filha, como é que tá você e seu esposo? Querendo saber coisas íntimas do casal. E aí ela falou assim: eu vou falar pra minha mãe. Ela não tinha muitas amizades pra ficar falando. Ela falou: mãe, não tá indo muito bem, porque, né, fulano me procurava sempre, não tá me procurando mais, eu tô achando estranho, acho até que ele tá tendo um caso com alguém, com outra pessoa aí na rua. Aí a mãe dela falou: não, filha, ele chega todos os dias no mesmo horário, não tá te traindo. Aí ela ficou, sabe, aí piorou mais ainda, aí que ela parece que confirmou aquilo que ela estava imaginando da mãe dela. Aí os dois saíram, foram, será fazer o quê? E ela resolveu mexer no telefone do marido dela para ver se tinha alguma conversa, alguma coisa que incriminasse ali. Porém, ela não achou absolutamente nada, nem sequer uma ligação de um para o outro. Ela falou: gente, eu tô ficando louca. Mas isso não saía da cabeça dela. Aí ela foi e conversou com o chefe dela que ela precisava de uma folga no sábado. E assim ela fez. Ela tirou folga no sábado, que era o dia em que os dois ficavam o dia todo sozinhos em casa, sem ter ninguém ali por perto. Então, ela deixou o carro dela bem na esquina embaixo, deixou bolsa, deixou tudo, só levou mesmo o celular. Quando ela chegou na casa dela, ela viu que a porta dos fundos estava aberta, ela entrou pela porta dos fundos e ela viu que não tinha conversa nenhuma ali na casa, porém as portas abertas e tudo. E ela ouviu alguns barulhos vindo do quarto da mãe. Então ela foi de pontinha de pé, já com o telefone no gravador, e quando ela entrou dentro do quarto, estava ali se confirmando tudo aquilo que ela não queria acreditar. Ela quase teve um infarto, mas ela conseguiu filmar ali por alguns segundos aquela cena, até que ambos viram ela filmando. E aí a mãe saiu vestindo a roupa, inclusive, segundo ela, o vestidinho que ela pediu à mãe que não usasse quando o marido estivesse sozinho em casa. Então ela vestiu a roupa ali, a mãe vestindo a roupa, o marido também vestindo a roupa. E aí então ela imediatamente pediu que a mãe dela se retirasse de dentro da casa dela. E a mãe dela se retirou. Assim que a mãe dela saiu, ela foi e pediu que o esposo também se retirasse da casa dela. E ela pegou essa filmagem e mostrou para toda a família, para depois ninguém dizer que ela estava inventando coisas da própria mãe. Depois disso, o marido tinha dado maior parte do valor para comprar essa casa, mas ela pediu que ele se retirasse da casa e que ela ficaria com a casa porque ela já estava arrasada e ela não ia perder também a casa ou procurar algum lugar para morar. E aí ele saiu, porque ele sabia que estava errado mesmo, o que ele fez era uma coisa imperdoável, na minha opinião, né? Ele saiu e como eles tinham amigos em comuns, ela ficava sabendo do que estava acontecendo e ficou sabendo que ele havia comprado ou alugado um apartamento muito bom, porque financeiramente falando, ele tinha muito dinheiro, digamos assim. Comprou um apartamento, ele era um advogado muito conceituado na cidade, e aí então comprou um apartamento
e acreditem se quiser, estava morando com a mãe dela. Porém, o relacionamento dos dois, segundo os amigos em comum, não estava indo muito bem, mas depois do que aconteceu, ficaria muito difícil para ambos encontrar outro relacionamento. Bom, ela seguiu a vida dela, triste, faz tratamento psicológico, não é para menos, né? Depois de uma situação dessa, mas ela continua trabalhando e seguindo a vida dela, e espero que ela se recupere, espero que ela fique bem. E o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado da história, que sirva de lição, que a gente não deve realmente confiar em ninguém, na verdade, né? A gente tem sempre que estar com o pé atrás mesmo, porque pensa uma mulher, né, depois dos 40 fazer isso com a própria filha. Então, gente, o vídeo de hoje é esse, a história que eu contei hoje é essa. E até o próximo vídeo, e muito obrigada se você esteve aqui até o final. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.